Hallo liebe Leute, wie geht's? Wollen wir Demonstrativpronomen lernen? Nós vamos aprender os pronomes demonstrativos. Caríssimos, eu queria hoje aproveitar essa aula para a gente reforçar o que já aprendeu, que é o perfect, os verbos fracos e fortes, e ao mesmo tempo explicar os pronomes demonstrativos nestas mesmas frases no perfect, com os verbos fracos e os verbos fortes. O pronome demonstrativo, ele é usado também no português. Nós também usamos muito, só que a gente nem percebe. Se eu disser assim, se alguém disser, vá arrumar o armário. Esse eu já arrumei. Vá consertar o fogão. E isso eu já consertei. Faça a lição de casa. Essa eu já fiz. Isso eu já fiz. Então a gente usa bastante também. São os pronomes demonstrativos. Vamos lá então ver no alemão? Schwache Verben Imperfect, que a gente já viu, mas vamos reforçar, aprender mais alguns verbos como ficam. Verbos fracos no pretérito perfeito e die bestimmten Artikel als Demonstrativpronomen. Então, os artigos definidos que vão servir como pronome demonstrativo. Os artigos definidos como pronomes demonstrativos. Nummer 1. Du musst die Schuhe putzen. Você precisa limpar os sapatos. Die habe ich schon geputzt. Estes eu já limpei. Então, nós vamos pegar esse die aqui do Schuhe, os sapatos, die Schuhe, e vamos colocar aqui die, estes, né? Eu já limpei. Die habe ich schon geputzt. Aqui nós temos o perfect, né? Auxiliar haben e o particípio geputzt. Nummer 2. Du musst das Auto reparieren. Você precisa consertar o carro. Das habe ich schon repariert. Este eu já consertei. Das eu tiro daqui, coloco aqui. Nummer 3. Du musst die Schulaufgaben machen. Você precisa fazer as tarefas da escola. Então, vou pegar o die daqui. Die habe ich schon gemacht. Estas eu já fiz. Nummer 4. Du musst den Vertrag kopieren. Você precisa copiar o contrato. Tá, então aqui é o meu sujeito, aqui eu tenho objeto direto, né? Que eu vou pegar ele para transformar em pronome demonstrativo. Den habe ich schon kopiert. Lembram que os verbos que tem iren não levam o ge, né? Por isso que ficou kopiert. Estes eu já copiei, tá? Auxiliar haben e o particípio ficou kopiert. Nummer 5. Du musst die Vokabel lernen. Você precisa estudar o vocabulário. Die, peguei o die daqui, die habe ich schon gelernt, tá? Auxiliar, particípio, estes eu já estudei. Nummer 6. Du musst den Koffer packen. Você precisa arrumar a mala ou fazer a mala. Então, novamente, der Koffer vai ficar den, objeto direto. Den habe ich schon gepackt. Esta eu já arrumei, já fiz a mala, já arrumei. Nummer 7. Du musst das Mittagessen kochen. Você precisa cozinhar o almoço ou fazer o almoço. Das habe ich schon gekocht. Este ou isto eu já cozinhei. Nummer 8. Du musst den Flug buchen. Você precisa reservar, marcar o voo. Então, novamente, o objeto direto, der Flug vai virar den. Den habe ich schon gebucht. Este eu já reservei. Nummer 9. Du musst das Hemd bügeln. Você precisa passar a camisa. Das Hemd, então vai ficar das habe ich schon gebügelt. Esta eu já passei, tá? Lembrem que todos esses são verbos fracos. Nummer 10. Du musst den Tisch decken. Você precisa pôr a mesa. Den habe ich schon gedeckt. Esta eu já pus. Nummer 11. Du musst die Kartoffeln schälen. Você precisa descascar as batatas.
Die, plural, né, as batatas. Die habe ich schon geschält. Estas eu já descasquei. Número 12. Du musst die Rechnung bezahlen. Você precisa pagar a conta. Die habe ich schon bezahlt. Lembram que be, né, não leva o G, tá? O fer, o tser, o be não leva o G. Bezahlt é o particípio, então. Esta eu já paguei. Nummer 13. Du musst das Geschirr abtrocknen. Abtrocknen. Você precisa secar a louça. Das, que é das Geschirr, das habe ich schon abgetrocknet. Então, o abtrocknen é um verbo separável. Então, o G vai vir aqui depois do prefixo, vem o G. Abgetrocknet, tá? Isto eu já sequei. Nummer 14. Du musst das Taxi bestellen. Você precisa encomendar o táxi. Das, que é das táxi, das habe ich schon bestellt. De novo, não vai levar o G porque é BE, tá? Particípio bestellt. Estes foram os verbos fracos. Agora nós vamos para a listinha dos verbos fortes. Então, vocês repararam que a gente usou o die, o das, o den, né? Sempre aqui olhando para o objeto direto, tá? Agora vamos pro Starkverben Imperfect. Verbos fortes no pretérito perfeito. Die bestimmten Artikel als Demonstrativpronomen. Os artigos definidos com pronomes demonstrativos agora nos Starkverben. Nummer 1. Du musst die Hände waschen. Waschen é um verbo forte. Você precisa lavar as mãos. Die habe ich schon gewaschen. O verbo forte sempre vai terminar com EN, tá? Estas eu já lavei. Nummer 2. Du musst die Tabletten nehmen. Você precisa pegar os comprimidos. Die habe ich schon genommen. Verbo forte mudou bastante aqui no radical dele, tá? Estes eu já peguei. Nummer 3. Du musst die Nägel schneiden. Você precisa cortar as unhas. Die habe ich schon geschnitten. Estas eu já cortei. Nummer 4. Du musst den Kellner rufen. Você precisa chamar o garçom. Den habe ich schon gerufen. Este eu já chamei. Nummer 5. Du musst das Fleisch braten. Você precisa assar a carne. Das habe ich schon gebraten. Estas eu já assei. Du musst den Roman lesen. Você precisa ler o romance. Den habe ich schon gelesen. Tá? Este eu já li. Du musst das Lied singen. Você precisa cantar a canção. Das habe ich schon gesungen. Esta eu já cantei. Então, vejam, verbos fortes mudam bastante no radical deles, não é? Nummer 8. Du musst das Spiel gewinnen. Você precisa vencer o jogo, vencer, ganhar. Das habe ich schon gewonnen. Este eu já venci, já ganhei. Nummer 9. Du musst das Richtige tun. Acabamos de ver o verbo tun, né? Você precisa fazer o certo, o correto. Das habe ich schon getan. Lembram que o perfect do tun hat getan. Então, das habe ich schon getan. Isto eu já fiz. Nummer 10. Du musst die Prüfung bestehen. Você precisa passar na prova. Die habe ich schon bestanden. Não vai levar o G, mas mudou o radical. Tá? Stehen, standen. Então, ficou bestanden. Esta eu já passei. Du musst den Film sehen. Você precisa ver o filme. Den habe ich schon gesehen. Este eu já vi. Nummer 12. Du musst das Buch zurückgeben. Você precisa devolver o livro. Das habe ich schon zurückgegeben. Novamente, um verbo separável. Zurückgeben é separa, né? Como nós estamos fazendo um particípio aqui, o G vai vir aqui.
Então vai ficar zurückgegeben. Este eu já devolvi. Nummer 13. Du musst die Suppe aufessen. Aufessen é você comer tudo. Essen é comer. E o aufessen é você comer, limpar o prato, tá? Então, du musst die Suppe aufessen. Você precisa comer toda a sopa. Die habe ich schon aufgegessen. De novo, um verbo separável. E o prefixo vem antes do ge, tá? Aufgegessen, tá? Esta eu já comi tudo, tá? Nummer 14. Du musst das Glas austrinken. Austrinken também é você beber o copo todo. Você precisa beber o copo todo. Das habe ich schon ausgetrunken. Então, também um verbo separável. Aqui o aus vem na frente do particípio, tá? Que nem o aufgegessen, aufgetrunken, zurückgegeben. Deu para entender, pessoal? E o que eu queria mostrar para vocês também é essa tabelinha aqui, que vai ser muito importante para nós. Ela serve para os pronomes demonstrativos, que a gente ocupa essa linha, essas duas linhas aqui, ó, para os pronomes demonstrativos, que a gente vai usar sempre sujeito e objeto direto, tá? Essas outras duas aqui, eu já fiz a tabelinha toda, porque num futuro bem próximo aí, nas próximas nós vamos ver o Relativsatz, tá? Que são as frases relativas. Então, nós vamos ocupar toda essa tabelinha para poder fazer as frases. Então, eu já fiz a tabelinha toda, porque a gente vai voltar a ver esta mesma tabelinha. Então, hoje a gente ocupou isso aqui, ó, só, né? Tá? Então, na outra aula a gente vai ocupar a tabelinha toda. Então, aqui no 1, esses pronomes são idênticos aos pronomes relativos. Então, a mesma tabelinha que a gente usou aqui, a gente vai usar para os pronomes relativos. Contudo, são usados apenas como sujeito e objeto, que é o que eu falei para vocês. Nós usamos o nominativo e o acusativo. Já no pronome relativo a gente vai usar tudo, tá? Independentemente, né? Vamos usar como sujeito e objeto independentemente, que se referem a algo dito antes ou a um pronome relativo que vem depois, que isso a gente vai ver lá nos pronomes relativos. No mais, o das pode ser reforçado por alles ou al, das alles, das, al, das. Que isso a gente vai ver no próximo exercício também, mais pra frente. Então, aqui nós temos um exemplinho, né? Beispiele, kennst du Herrn Mayer? Nein, den kenne ich nicht, que é o que a gente acabou de fazer ali. Não, este eu não conheço. Então, espero que vocês tenham entendido. Espero que tenha dado para entender como funcionam os pronomes demonstrativos no idioma alemão. Em breve voltaremos com a continuação das aulas aí, trazendo os pronomes relativos. Talvez entre essa aula e outra venha uma aula para as crianças. Gente, eu tinha que ter falado no começo para vocês deixarem o like. A gente já tinha combinado, eu e a minha assistente, minha assistente. Ela falou, fale já no começo para deixarem like. Desculpe, tem pessoas que não assistem o vídeo todo. Okay? Entschuldigung, assiste um pouquinho do começo, daí pula lá para outra parte que nem assistir um pouquinho do verbo fraco. Esse aqui eu já entendi. Agora eu vou ver o verbo forte, um pedacinho, e pronto, acabou. Não assistem o vídeo todo e daí esquecem do meu like e eu fico aqui chorando um like, tá? Então, gefällt mir, você dá like. Auf Deutsch gefällt mir. Auf English, like. Auf Português, gostei ou curti. Ok? Então, façam isso já no começo da aula. Podem comentar, porque essa é uma aula para adultos. Então, você pode deixar seu comentário. Se gostou, se não gostou, se entendeu, se não entendeu, o que está faltando. E quando for vídeo de criança, daí não tem comentário, tá? Estão... não desativados. Desativados.